e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme... Vamos até por aí. Aí Davi também era um profeta. E Davi no Salmo 2 diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso é Deus falando para Jesus. Só que o povo de Israel lia isso. Sabe o que eles pensavam? Estava falando de Davi. Vamos falar Davi, Jesus, filho de Davi. Isso, exatamente. É por isso que o Paulo disse assim, ó, quando é lido a lei, o véu está na mente deles. Por quê? Lê, mas não compreende. É por isso que Jesus, antes de morrer, ele se assentou com os discípulos, a Bíblia diz, e desde o Gênesis até os profetas, todos os profetas, Jesus começou a explicar para os discípulos que cada passagem daquela estava se referindo a ele. Então Jesus falou assim: olha, está vendo? Quando o profeta tal falou isso, era de mim. Quando o outro profeta falou isso, era de mim. E o outro profeta estava falando de mim. Os 12 tiveram esse privilégio. Por quê? Porque estavam com ele. Agora para os outros, porque, Senhor, por que tu fala de parábolas para eles e para nós? Não. É porque é para que se cumpram as Escrituras. Porque de ouvido ouvistes, mas de mau grado não compreendeste. Porque ouvindo não ouviram, e vendo não viram, para que se cumpram as Escrituras, para que eles sejam punidos, porque não deram atenção para a palavra de Deus. Mas Jesus ia lá para aqueles que estavam com ele. Quem eram? Os discípulos. E explicava as Escrituras, as profecias. Então quando eles liam lá: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, eles pensavam: rapaz, Davi é o cara mesmo. Olha o que Deus fala para ele: Davi é o cara. E outra vez: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Poxa, Davi, rapaz, Davi é o cara mesmo. E outra vez Deus fala assim para Davi: Davi, nunca faltará um descendente teu no trono. Eu vou estabelecer o teu trono eternamente. Deus falou: o teu trono, Davi, é eterno. Porque eles pensavam: Davi é assim que Deus. Então quando Davi falava, o povo falava assim: é a voz de Deus. Só que Deus se agradava disso, porque realmente era a voz de Deus. Não como o caso de Herodes, né? Que Davi dava a glória para Deus. Mas Deus prometeu para Davi isso. Só que um dia desse, Jesus pergunta para os fariseus: de quem vocês pensam que Davi estava falando quando ele disse: por que então vocês dizem que eu sou filho de Davi? Ou que o filho do homem é filho de Davi? Como pode então? Como vocês me explicam ele dizer: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Como que Davi chama de Senhor o seu filho? Como assim? Me explica isso aí. Eles não compreendiam. O que estava se referindo? Jesus realmente é o filho de Davi. Por quê? Porque Jesus é da descendência de Davi, da geração de Davi, da tribo de Benjamim. E Maria? Maria não era da tribo de Benjamim. Mas a promessa era para Davi. Era da tribo de Judá. A promessa era escolheu Maria por causa de José. Isso, porque era uma mulher santa também, né? Uma mulher, né, que se preservava. Mas ela foi privilegiada, ela foi escolhida a dedo também. Só que a promessa estava sobre José. Se ela não fosse mulher de José, não tinha como ser. Não tinha, a profecia nem ia se cumprir nela, porque tinha que ser descendente de Davi. Quem era descendente de Davi era José. Então eles não compreenderam isso. E essa outra profecia que o apóstolo Paulo escreve aqui, é que Deus diz assim: olha, então os teus ossos, né, vocês vão ter, os teus ossos nenhum serão quebrados. E o povo pensava que estava se referindo a Davi. Os teus ossos não serão quebrados, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Aí eles pensavam: rapaz, é o Davi, não. Mas não, era de Jesus que ele estava se referindo. E aí ele diz aqui, ó, verso 36, não, 35:
Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Que corrupção? Não apodrecerá a tua carne. Você vai ser enterrado, mas a tua carne não vai apodrecer. Como que isso é possível? A única solução para isso é o cara virar uma múmia, que isso é uma lenda, na realidade, apodrece, né? Brincadeira à parte. E a outra é ele ressuscitar, que é o que aconteceu. Então, quando ele falou assim, a tua carne não verá corrupção, não vai se decompor, né? Não vai se deteriorar. Então ele fala aqui, ó, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eles pensavam que estavam falando a respeito de Davi, mas no entanto foi de Jesus, porque 3 dias não se deteriora, 4 dias sim, Lázaro. E Jesus permitiu Lázaro ficar 4 dias, exatamente. O Senhor já cheira mal, se fosse até 3 dias, tudo bem, né? Ainda não se decompôs o corpo dele, mas 4 dias já cheira mal, né? Então Jesus não viu a corrupção, porque ao 3º dia, glória a Deus, ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Verso 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Apodreceu. Está lá o mas na realidade é interessante isso aqui. Nós falamos de João, né? Na outra semana passada. Quem falou de João ali, como se a morte dele fosse. Não é? Esse mesmo caso aqui, né? Tendo João completado a carreira, né? Por isso, né? Porque tendo João completado a carreira, antes de completar a sua carreira, quer dizer, antes dele morrer, né? Antes dele cumprir o propósito pelo qual ele existia. E aqui ele usa o mesmo sentido, verso 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, quer dizer, no seu tempo determinado, no seu tempo limitado de vida. Irmãos, quantos 1000 anos Davi viveu atrás? Há 4000 anos atrás. Tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, daqui 100 anos, se Jesus não tiver voltado, alguém pode falar isso de você, porque tendo o Alexandre servido no tempo dele, tendo o Francisco servido no seu tempo, gente, Martim, todos nós aqui, tendo servido no seu tempo, quer dizer, passa, tudo passa, as coisas passam. A Bíblia diz que somos como uma neblina, somos como uma nuvem. Então, tendo Davi, aí você pode colocar o seu nome aí, servido a Deus no seu tempo, né? O que aconteceu com ele? Dormiu. Na realidade, para Deus dorme, não morre. Sabe quem que morre para Deus? É aqueles que não aceitam Ele. Eles morrem. Exatamente. Quem morre são aqueles que não têm a Deus. Esses estão mortos, na realidade. Aí nós estávamos mortos, a Bíblia diz, em nossos delitos e pecados. Mas vindo Jesus Cristo, evangelizando a paz, trazendo o Evangelho da salvação, e nós crendo nele, ele nos deu vida, estando nós mortos. Ele nos deu vida. Então agora nós somos vivos. Os outros permanecem na morte. Eles já estão condenados. Não sei se ele mesmo fala, deu vida e vida eterna. Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. E vida eterna, claro, né? Não tem onde fala da outra vida, né? Que é a vida eterna. Exatamente. Então, essa palavra, Davi, para Deus, está dormindo, irmão. Está falando do jacaré, né? Do urso, não sei o que e tal. O cordeiro jacaré. Isso. Que dorme, né? Se tiver, por exemplo, se vier uma era do gelo, né? Eles entram lá e dormem lá 6 meses.
Chama hibernar, né? Quando tiver gelo, o urso ainda é só 6 meses, né? Porque vai aos 6 meses, mas ele, quando descongelar, ele só piscou e passa. Olha, você imagina, Alexandre, o cara dormir 6 meses? Misericórdia, você não viu o Nem que como. passar. É bom, né? Hã? E o cara também chega Sustenta, né? disposto, né? Ele acorda disposto, né? Custa comer, né? Fica bem gordo. Acorda com fome. Ele é guloso. Aí depois ele se alimenta, o corpo dele se alimenta das gorduras acumuladas, e a mulher é na rua. Então, irmão, Davi dormiu, o crente dorme. Nós podemos um dia dormir, e se dormirmos, vamos acordar, como Jesus falar. Está na hora de acordar, galera, vamos lá. Igual o pai do Vaidinho fazia, vamos acordar para trabalhar, né, para fazer um ramo de açúcar, fazer rapadura. O urso, ele come muito, come comida normal, e ele acorda. Se ele não comer, ele não acorda mais. E nós, para acordar, nós temos que comer muita palavra. Amém. Né? Em nome de Jesus. Senão também não acorda. Então aqui no caso de Davi, ele viu a corrupção. Os ossos dele estão lá até hoje. Estava vendo um documentário sobre Israel. E dentro lá, perto do lado onde era o templo de Salomão, naqueles muros das lamentações, ali por trás, ali, ó, tem uns repartimentos, uns lugares assim. E lá dentro está lá o túmulo de Davi exposto. Rei de Israel. Está lá o túmulo dele, as ossadas dele estão lá dentro. 4.000 anos depois. Será se a história é verdadeira? Hein? Será se a Bíblia tem razão? Olha lá os ossos de Davi. Aqui o rei Davi, traz o rei Davi. Agora, no túmulo, como disse aquele pregador aqui, né? Lá no túmulo de Jesus, e ele ressuscitou, ele não está aqui. Eu sinto muito, eu lamento informar vocês, né? Para que vocês que vieram fazer a visita para Jesus, ele não está aqui. Ou, como diz os anjos, né? Não porque você procura o vivo entre os mortos, né? Então, glória a Deus nas maiores alturas, porque o Filho de Deus não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não viu a corrupção. Aleluia. Então, verso 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejam-lhes, pois, notório homens e mulheres, e por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então, o apóstolo Paulo está falando o tema da pregação dele, o centro da pregação dele. Por este quem? Jesus. Por este, Jesus, se vos anuncia a remissão de pecados, dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. A graça de Deus aqui é maravilhosa. Porque a lei de Moisés, que o povo sabia de cor, não foi capaz de justificar uma pessoa sequer. Mas Jesus Cristo, para todo aquele que crê, somente crê, é justificado. É o que ele está falando aqui, ó. Mas por ele é justificado todo aquele que crê. É difícil, né? Às vezes pensavam que conseguia justificar pela fé. Mas lá no começo já fala, pela desobediência de um foi todo mundo condenado. E que uma obediência será Amém. Todo aquele que crê. então, já tinha essa profecia, então era um ser que eles tentavam justificar. Eu Verdade. acho que por isso eles não podiam entender a escritura, senão ele ia falar, vai mesmo, eu vou ficar aqui enchendo o saco do povo. Verdade. Então é muito fácil, irmão, a gente ser justificado. Segundo a palavra de Deus. O que eu preciso? Crer. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Quer dizer, não é pela lei, não é pelo cumprimento da lei, não é pelo que você faz, mas é dom, é presente de Deus. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Aí é difícil a gente aceitar uma coisa de graça, né? A gente tem, não, enquanto eu não conseguir pelo menos dar um pouquinho de dinheiro, eu não me sinto satisfeito, porque eu fiz alguma coisa. O que é de graça tem que se desconfiar. Mas diz que até a bondade do ímpio é desrespeito a Deus. Pois é. Porque a pessoa fizer
atos de justiça que o ser humano tenta fazer sem Deus não passa de trapo de imundícia. Quer dizer, todas as práticas boas que um ser humano tenta fazer sem Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, a Bíblia diz que não passa de trapo de imundícia. Então é por isso que é pela graça. Amém. Nada que a gente pudesse fazer era capaz, só se a gente conseguisse cumprir a lei. Então, como isso é impossível, então fala de graça, Deus está usando de graça. Vou dar de Quando graça. você faz para glorificar a Deus, Deus agrada. Agora, se você faz só para mostrar que é bonzinho, que é o bambambam da vida, isso aí é ofensa a Deus. Verdade. A possibilidade de um ser humano cumprir todas as 613 leis que existem, que são as leis de Moisés, são 613, não são 10 mandamentos, são 613. Ordenança. A possibilidade de um ser humano cumprir é a mesma de colocar a Esther pilotar um avião. É a mesma proporção. Se a Esther conseguir pilotar um avião, um Boeing, alguém vai conseguir cumprir a lei. Então não há possibilidade alguma. Então é por isso que Deus falou assim, olhou para Esther e falou assim, minha filha, vem cá, senta aqui do meu lado, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque você não dá conta, você não consegue. Então vamos para a gente concluir, eu vou até o 43 só para a gente encerrar. Então, agora, irmãos, uma coisa muito séria. A gente vai voltar ao que nós falamos agora há pouco. Muito sério, um alerta. Verso 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito, né? A profecia. Qual que é a profecia? Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei. Olha só. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. É isso aí. Então o apóstolo Paulo está falando assim, ó, cuidado para que não se cumpram uma profecia em vocês. Qual a profecia? Veja, ó desprezadores. Quem são os desprezadores? Aqueles que ouvem falar de Jesus e rejeitam, e desdenham e falam, você está enriquecendo o pastor, e não sei o que mais, né? Cada um já ouviu falar um negócio desse aí. Então, cuidado para que essa profecia, porque vai se cumprir, não seja você o cumpridor dessa profecia. Cuidado para que você não passe para o lado oposto, né, do mal, porque vai se cumprir uma profecia em você, ou a boa ou a má, mas vai ser a boa. Mas ele fala, cuidado para que essa não se cumpra em você. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecer. Desapareça da presença dele, porque você não é digno da presença dele. Por quê? Porque ouviu e não teve um coração grato, e não obedeceu. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos contar. E qual é a obra? É Jesus Cristo dentro de nós. Essa é a obra que é operada. E essa promessa foi falada lá no Antigo Testamento, e eu não me lembro quem foi que falou isso. Esse aqui fala. Foi um dos profetas maiores. Não sei se foi Ezequiel, se foi. Veja, gente, se tu descobre aí um paralelo. Mas foi um desses profetas aí que falou. Ou foi Jeremias, acho que foi Jeremias. Então vamos lá para concluir. E saídos os judeus da sinagoga, concluindo, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Então eles se empolgaram tanto com aquela palavra, gostaram tanto de ouvir aquilo ali, que ele falou assim, meus irmãos, sábado que vem, que era o costume, né? Fala as mesmas coisas, fala as mesmas palavras para nós. Mas é gostoso. Nossa, é bom demais ouvir a palavra de Deus com vida, né? Só ouvia falar de lei, Só de ler, isso, só ler, não pode. Aconteceu uma coisa comigo lá em Portugal, agora nesses 3 meses que ano passado que eu estive lá, né? Quando eu ia para a academia, tinha lá uma senhora, uma velhinha, devia ter uns 60, 65 anos. E quando eu entrava para a sala, ela entrava junto. Eu olhava na fisionomia dela e via uma mulher amargurada, triste, sabe? Aí um dia eu puxei conversa com ela.
Então, Jesus Cristo, quando ele pregava, então o pessoal gostava de ouvir Jesus. Por quê? Aí a Bíblia diz lá, porque ele, quando ele ensinava, não era como os fariseus e os escribas, era como quem tinha autoridade. Quer dizer, ele estava falando de algo que era a vida dele. Ele mesmo disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não são letras, não são ordenanças, não são mandamentos sobre mandamentos, como diz as Escrituras, regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, sufocando. Ninguém é capaz. Mas Jesus falava espírito e vidas, eram as palavras que Jesus falava. E para concluir, saídos, verso 42, os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Amém. Permanecer na graça. Ficar maravilhado. Muitas pessoas. Mas é porque eles receberam a palavra, né? Igual essa história que eu peguei para ela, até o dia que eu saí de lá. Com o coração pronto, né? Com o coração quebrantado, né? Até o dia que eu saí de lá, eu já tive que falar assim que, assim, só palavras negativas, sabe? Aí eu ensinei para ela falar em nome de Jesus, que vai mudar, isso que outro. Aí ela disse que começou a aplicar lá na fazenda dela, até o dia que ele estava lá, ela me trouxe um monte de cereja, sabe? Gostosas até. E ela disse assim, sabe que eu fiz aquilo que você disse lá? Eu estendi a mão e clamei para o Senhor de Jesus. Desse jeito. E eu saí de lá e não vi mais aquela mulher triste. Toda vez que ela me via, ela me agradecia e falava assim, nossa, é bom demais ouvir você da sua boca fala. Aí eu não falo nada, eu só falo de Jesus. Ela, isso aí que você fala aí é bom demais. Alguma coisa, quando você fala desse Jesus aí, que eles não é muito de crer na palavra. Parece que eu senti algo diferente em mim. Um cara, 25 anos, eu falei de Jesus. Quem que é Jesus? E é católico e batizado. Jesus dos crentes. Ok, irmãos, eu achei aqui, José, Abacuque 1:5. Quem que é Jesus? Abacuque 1:5. Vede entre os gentios e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não vereis quando for contada. Poreis, ressuscitos e tal. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra. Depois nós vamos continuar